Olá, eu sou a Carol Rodrigues, especialista em educação corporativa, e nesse encontro nós vamos falar um pouco sobre storytelling, educomunicação e como essas velhas conhecidas podem nos ajudar a aumentar os resultados da sua empresa, da sua universidade ou mesmo da sua escola. Quando nós geralmente pensamos em storytelling, ele se popularizou tanto por ser uma metodologia de comunicação em negócios, então muitos empresários acabaram por conhecê-la para fazerem com que seus negócios se comunicassem melhor e que seus colaboradores performassem melhor. Porém, ela realmente ganhou peso quando ela foi aplicada na educação à distância, sobretudo nos cursos online. Então, antigamente, quando nós falávamos em storytelling, de fato nós conseguíamos construir um curso baseado em toda a metodologia. Porém, hoje, muito do que se vê e que se atrela a storytelling são os cursos online, onde eu tenho um personagem que acaba por apresentar dentro de um cenário proposto todo um curso que é percorrido pelo aluno, que infelizmente não gera nem engajamento, tampouco é efetivo em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Para que a gente entenda por que isso não acontece, a gente precisa voltar um pouco na história e entender o que de fato é storytelling. Storytelling ele é uma metodologia que, quando nós dividimos o seu próprio nome, story, nos remete à história, e telling nos remete à técnica. Ou seja, não é simplesmente ter uma história, existe uma técnica para que essa história seja contada. E quando nós pensamos em contar histórias, isso pode também nos remeter a um outro equívoco, é achar que essas histórias estão apenas em livros ou em pessoas que são capazes de contar essa história. Só que a storytelling simplesmente nos rodeia em tudo. Quem não se lembra de um tal casal chamado Eduardo e Mônica, que também já se encontraram, ela tinha tinta no cabelo, achou meio esquisito, mas que no final eles tiveram um casal de gêmeos e o tal do filhinho do Eduardo ficou de recuperação? Pois é, Renato Russo nos brindou com essa música há muitos anos, que, se você perceber, tem todos os elementos de uma história. Tem dois personagens principais, nós temos diversos pontos de virada, onde tem todo um contexto sociológico embutido nisso, e que a Vivo, há alguns anos, simplesmente transformou num viral essa história antiga numa história nova. Ou seja, a forma de contar histórias, se nós percebemos, a técnica é a mesma. Os formatos em si, eles se tornaram inovadores. E desses formatos, nós também falaremos hoje. Então, nós saímos um pouco do storytelling convencional e vamos falar um pouco do digital storytelling. Mas antes de chegarmos no formato, vamos pensar um pouco em como construir essas histórias. Quais são as técnicas efetivas para se contar uma história? Quando eu penso numa história, automaticamente eu preciso pensar no protagonista dessa história. Aquele que será o herói ou anti-herói que causará o real envolvimento do meu público. Aquela pessoa, nosso príncipe encantado, sabe? Onde todos nós suspiramos por ele e queremos que ele vença. Ele pode simplesmente ser um anti-herói. Por exemplo, o Shrek. O Shrek ele foi uma franquia que deu super certo, porque no final das contas, todas nós meninas sabemos que os nossos príncipes encantados são os ogros, mas que eles continuam sendo os príncipes encantados. E no final, toda mulher tem seu quê de Fiona, mas ela quer ser amada e admirada por aquilo que ela é. Só que mesmo dentro da própria história de Shrek, nós temos sempre um antagonista. Sempre alguém que quer tomar o lugar daquele príncipe encantado. Sempre alguém que quer ir contra aquilo que nós entendemos que é o certo. E além desse antagonista, nós temos os chamados pontos de virada. Então, dentro de uma história, quando ela ocorre dentro de uma linearidade, ela acaba por não funcionar. Porque a vida não é linear. Nada acontece na vida como planejado. Isso nem na empresa, nem na nossa vida profissional, tampouco na vida acadêmica. Nossa vida é cheia de reviravoltas. O mundo é dinâmico, o mercado de trabalho é dinâmico. E é necessário que as nossas histórias sejam dinâmicas. E fazer com que seja dinâmico não é simplesmente criar firula, é fazer com que realmente esse aluno treinando, ou colaborador que passa por esse processo de aprendizagem, ele efetivamente esteja inserido no contexto da realidade dele. Ele sabe que ao tomar uma decisão, essa decisão implicará uma determinada consequência.
ninguém toma uma decisão e continua como se nada tivesse acontecido. Então, quando determino uma história, eu tenho automaticamente que ter esses elementos. Então, os meus personagens, que são os meus protagonistas, os antagonistas, sendo que esse antagonista, ele pode ser tanto uma situação quanto uma pessoa propriamente dita, e eu tenho que ter todo o meu contexto para que aquilo aconteça de fato. E quando nós falamos em pontos de virada, ele pode acontecer tanto, a gente pode se inspirar, por exemplo, no cinema. O cinema, quando nós falamos no cinema americano, todo filme de cinema americano ele termina com um final feliz. Então, acontecem todas as reviravoltas que deveriam acontecer no decorrer do filme e, no final, tudo acaba bem. Ou tudo acaba mal, mas tudo acaba. Quando nós trazemos a referência do cinema europeu, ele normalmente acaba como um ponto de virada. Então, vocês podem perceber, ao analisar um filme que ele não é hollywoodiano, que sempre acaba com aquela sensação de: será que haverá uma continuidade para esse filme? E quando nós trazemos isso para a nossa realidade, falando em tecnologia educacional, vocês já começaram a perceber algumas semelhanças em como eu posso aplicar o storytelling, utilizando de verdade a técnica de contar histórias, não apenas num curso online, que pode sim ser feito dessa forma corretamente, e não apenas utilizando um personagem, mas também utilizar numa estratégia de gamification? Então, quando eu falo em gamification, é evidente que existe toda a forma para gamificar, então onde eu envolvo os elementos que estão relacionados a um game numa estratégia para gerar engajamento e mudança de comportamento. Mas, veja, por exemplo, a raiz de um RPG. O RPG, que são os roleplay games, ele basicamente está envolvido em a pessoa representar um personagem. E eles fazem tanto sucesso justamente porque a pessoa se vê naquele personagem. Quando eu construo um game, é importante que haja um storytelling como na sua base, que haja um cenário que dê um contexto, que o meu player seja um personagem onde ele se sinta ou o herói daquela história, onde ele tenha desafios reais e onde haja efetivamente pontos de virada. Jogos lineares não desafiam ninguém. E ao não desafiar o ser humano, simplesmente nós não conseguimos desenvolver competências básicas, como tomada de decisão, gestão do tempo, ou mesmo liderança. Competências tão essenciais que hoje nós não conseguimos desenvolver no currículo básico da educação e que são terceirizadas para as corporações desenvolverem. Quando nós pensamos ainda na raiz do storytelling, eu dei um exemplo de uma música onde foi utilizado o storytelling, mas existem outros elementos, como por exemplo as histórias em quadrinhos. Aí a gente pensa, a história em quadrinho é uma coisa que caiu em desuso. Não, se tivesse caído em desuso, os grandes campeões de bilheteria não seriam, por exemplo, Capitão América, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, que já teve diversas versões relacionadas ao Homem-Aranha. Então, tudo aquilo que é relacionado a graphic novels e os quadrinhos, ele realmente faz sentido porque as pessoas não apenas resgatam aquilo que muitas vezes fez parte da sua infância, mas também porque elas se veem naquele contexto. E se ver no contexto é a essência do storytelling. Por que o storytelling dá resultado? Porque ele mexe com as emoções das pessoas. Uma história, ela faz com que a pessoa navegue dentro daquilo que é contado. Ela mexe com o processo cognitivo, não apenas de memorização, mas com o processo de sensibilização da pessoa, onde ela consegue gravar melhor aquilo que foi contado, justamente porque o nosso cérebro, que é um cérebro emocional, ele tem como base, ele cria sinapses justamente por ter esses elementos emocionais. Então ele se lembra mais facilmente daquilo que foi aprendido, daquilo que realmente foi apresentado. E num formato de história, aquilo se torna ainda mais fácil de ser lembrado, porque ele já vem com conexões muito bem estabelecidas. Por isso que uma história não pode ser uma história da carrotinha, tampouco uma história sem pé nem cabeça. Tem que ser uma história com começo,
meio e fim, ainda que esse fim seja simplesmente uma indicação para uma continuação. E aí, novamente fazendo uma relação com a gamificação, pode ser, por exemplo, os Serious Games, onde nós temos uma série de games, onde uma empresa pode, por exemplo, ter todo um programa de desenvolvimento gamificado, e esse programa ele tem sempre a mesma linha de storytelling baseada, e o colaborador sabe que ele vai ter diversos desafios a serem enfrentados, tendo como base a evolução desse game. Se nós pegarmos os games lá dos anos 80, final dos anos 80, 90, quem nunca jogou Super Mario Bros? Então a gente sempre pegava do comecinho e a nossa intenção era chegar lá no último castelo. E isso fazia com que nós nos fascinássemos. É claro que hoje, em tempos de Xbox One, isso acaba falando, nossa, a gente deixou o Mario para trás. Mas a única diferença, se nós percebemos, o desafio permanece lá, a história, o contexto permanece lá. O que modificou foi o instrumento que eu tenho hoje, que hoje é muito mais real. Hoje eu consigo estar no game. Hoje, ao invés de eu ter um joystick que tem um monte de fios que simplesmente ele estava conglomerado e era difícil de sair, hoje simplesmente eu não tenho mais fios. A tecnologia faz com que a educação, que era tida como à distância, ela se torne uma educação sem distância. Nesse aspecto entra também a responsabilidade de nós, enquanto educadores. Não adianta simplesmente oferecer a melhor tecnologia para esse aluno, colaborador, ou mesmo treinando. Cabe ter todo o rigor metodológico para que essa tecnologia, ao ser utilizada, seja realmente substancial e eficaz. Então nós falamos um pouco dos elementos que realmente integram o storytelling. Mas então vamos pensar em quais são os formatos de storytelling que nós podemos levar. Falamos um pouco das HQs, das revistas em quadrinhos. Por que não levar para a sua sala revistas em quadrinhos? Formatá-las de acordo com a real necessidade de desenvolvimento daquelas pessoas que vão recebê-las, e aí difere o formato. Ela pode ser uma HQ online e pode ser uma HQ impressa. E quando nós falamos desse tipo de material, a gente pensa sempre, então tem que ser uma história muito ampla. Não, você pode simplesmente trabalhar com uma charge. A charge, ela consegue contar uma história e simplesmente emitir uma mensagem de uma maneira bastante coesa, bastante objetiva e assertiva. Falando um pouquinho de outros formatos do digital storytelling, por exemplo, hoje nós conseguimos trabalhar com vídeo com storytelling, onde eu, através de elementos de animação, fazendo uma pílula do conhecimento, ou contando uma história através da linha do tempo, a própria história do Google foi contada assim e foi bastante eficaz. Eu consigo fazer isso de uma maneira bem lúdica, ao mesmo tempo eficaz, e fazer com que essa nova geração, a chamada geração millennial, ou geração play, ou ainda utilizando os Y e X da vida, que é essa geração que já nasceu dentro da internet, por assim dizer, ela simplesmente se reconheça naquilo que nós estamos produzindo. Outro elemento que é possível ser feito é uma revista digital. Então, hoje, como que as pessoas elas se comunicam? Os jornais estão cada vez mais em desuso, porém as revistas, elas ainda são uma mídia que permanece. Então é possível produzir uma revista onde você considere o formato de editorial, o formato de notícias, o formato de comunicação, que é aquela comunicação muitas vezes que estabelece os 10 pontos ou um artigo que é muito específico e que vai se comunicar com o teu público. A própria música que foi colocada aqui, ela também pode ser produzida. E aí nós não estamos falando do lepo-lepo, nós estamos falando de fato de uma música que pode ser produzida ou simplesmente utilizada uma música que foi já produzida para estudos de caso e que você consegue estabelecer diversos contextos em cima daquela música. Outro formato ainda de storytelling são as artes plásticas. Nós podemos trabalhar com artes plásticas, afinal, uma das origens que nós temos de storytelling são as próprias gravuras que nós temos deixadas nas cavernas,
que contam uma história. Então existem N formas de nós fazermos isso. Nós falamos dos games, onde storytelling também está presente. Podemos falar, por exemplo, de outros objetos de aprendizagem, como alguns livros digitais, alguns iBooks, e-books. Nós podemos falar em redes sociais colaborativas, onde são instrumentos que eu consigo fazer com que conte uma história e a pessoa perfaça todo aquele caminho, e ao perfazer aquele caminho ela vá aprendendo e ela efetivamente só consiga percorrer aquele caminho de acordo com que ela vá colaborando, com que ela vá dividindo e construindo em termos de relacionamento. Isso tudo são ferramentas daquilo que a gente chama de digital storytelling. Mas lembrando sempre do rigor metodológico. Ou seja, nem toda história é storytelling e nem tudo aquilo que nós falamos de curso online que tem um personagem é storytelling. Mas toda boa história pode sim virar um storytelling. E pensando em educomunicação, ela também é uma metodologia que veio para agregar na educação. Então, a educomunicação nada mais é do que a utilização dos meios de comunicação, ou mesmo das mídias de educação, ou ainda das interfaces e metodologias utilizadas em comunicação em prol da educação. Tanto que tudo que você for encontrar de literatura relacionada à educomunicação, ela estará ou no formato de artigo científico ou no formato de opiniões, porque ela vai já estar no formato processado. Em livros, ela é muito incomum. Nós temos sim uma série de livros já publicados, porém ela realmente já é um conjunto de artigos. Só que o mais legal da educomunicação é quando você pensa no propósito da sua ação educacional. Se ela é um propósito de desenvolver novas habilidades, novas competências em si, se ela é formar o indivíduo ou se ela é informar. E a educomunicação, enquanto informação, é um instrumento perfeito. E nós temos exemplos de educomunicação incríveis, desde uma empresa que se arquiteta baseada na educomunicação, onde ela, por exemplo, adesiva todos os vidros que constituem a empresa com os seus pilares, com seus fundamentos, com a sua missão, com a sua visão, com seus valores, e isso faz com que o seu colaborador veja aquilo de uma maneira tão natural que, ao invés dele repetir pela simples memorização, ele começa a sair do estágio de memorização, passa para o estágio de sensibilização e chega ao estágio de engajamento, porque ele realmente compreende que aquilo faz parte da essência da empresa, não é algo simplesmente que está num quadro, é algo em que a empresa acredita. E quando nós falamos em comunicação, não basta dizer, é necessário fazer. Então, por exemplo, se nós temos uma TV corporativa e eu vou utilizar um vídeo ou vou utilizar um infográfico, que pode ser animado ou não, eu vou utilizar um papel de bandeja no refeitório, eu vou utilizar um wallpaper dentro de todos os desktops ou notebooks que constituem a empresa. Isso tudo para divulgar uma mensagem. É fundamental que todas as ações da empresa, elas corroborem, elas retifiquem aquela mensagem. E para isso nós temos diversos instrumentos. Além dos já citados, é possível, por exemplo, utilizar squeezes para reforçar. E quando nós geralmente pensamos isso, normalmente nós pensamos nas ações de endomarketing, que são as ações voltadas para encantamento do colaborador. Mas por que não encantar o colaborador já pensando em sua formação, no seu desenvolvimento e principalmente na performance dele? Então, por que eu vou construir um squeeze que vise apenas divulgar a marca da empresa? Por que eu não posso construir um squeeze que traga, por exemplo, uma tira, uma charge que já vai trazer algum tipo de informação relacionada aos valores da empresa, ou mesmo relacionada ao tipo de performance, ou às metas a serem alcançadas, ou mesmo alguma mensagem de qualidade de vida que esteja dentro da proposta de valor da empresa.
Quando eu falo, por exemplo, em fornecer a esse funcionário uma agenda, por que eu não posso utilizar esse instrumento para incluir algumas páginas ou mesmo rodapé para estimular um brainstorming, para estimular a própria escutativa, para a fluência de ideias, diversas habilidades e capacidades que normalmente eu contrataria um treinamento ou uma ação formativa para poder desenvolver nele, que eu consigo fazê-lo, estimulá-lo através desse tipo de instrumento. Ainda assim, existem outros comportamentos. Então, por exemplo, desperdício de material no escritório que acontece com muitas empresas, e que as empresas às vezes querem porque querem fazer um plano e acabam cortando o cafezinho, que é um grande instrumento de network e de aprendizagem social. Então, ao invés de fazer isso, é muito mais fácil nós trabalharmos, por exemplo, fornecendo, colocando em alguns espaços, murais, ou mesmo dentro desses espaços, algumas mensagens de conscientização em relação ao reuso de materiais, em relação a não imprimir, em relação até à própria sustentabilidade, não só do planeta, mas a sustentabilidade do negócio propriamente dito. E aí você pode utilizar teasers, você pode utilizar e-mail marketing, você pode utilizar o próprio mural, você pode utilizar a própria intranet, banner, qualquer tipo de mídia que hoje é utilizada. Você tem uma rádio dentro da empresa, um canal de TV corporativa, se há, por exemplo, dentro do site da empresa, algum canal que seja específico para o colaborador, um portal de carreira, isso tudo tem que ser feito de uma maneira bastante alinhada. Então, quando nós pensamos, voltando um pouquinho em storytelling e educomunicação, não são metodologias novas, não são metodologias que nasceram hoje ou que são grandes tendências, mas são metodologias que permanecem primeiro porque funcionam. Então, o storytelling, ele funciona porque ele vai no âmago das pessoas, ele simplesmente faz com que as pessoas se emocionem. Se a gente tentar lembrar, por exemplo, quem nunca... Eu citei o exemplo do Shrek, que é contemporâneo, mas quantos de nós paramos para assistir filmes da Disney sobre princesas? Acho que poucos, mas se pararmos para perguntar quem é a Cinderela, quem é a Branca de Neve, muitos de nós sabemos responder quem é. Eu citei o exemplo do Renato Russo com a música do Eduardo e Mônica, porque é um marco. Mas se eu perguntar qualquer outra música, por mais que as pessoas não gostem do gênero, também vão se lembrar. Porque todas as músicas dele são músicas que contam uma história, ou em sua maioria contam uma história e envolvem emocionalmente as pessoas. Quando a gente fala em storytelling, muitas pessoas costumam atribuir a Jesus Cristo o nascimento do storytelling, porque ele utilizava metáforas em suas pregações, utilizava parábolas, ou seja, facilitava o processo de aprendizagem das pessoas ao utilizar elementos que eram cotidianos a elas para explicar algo que era muito mais complexo. Mas se nós voltarmos um passo ainda e ficando no exemplo bíblico, nós vamos perceber que o exemplo que Deus deu, o formato que Deus determinou para o povo, para perpetuar o conhecimento, foi justamente fazer com que os avós repassassem o conhecimento aos pais e os pais aos filhos e esses aos netos. E esse conhecimento não era repassado de qualquer forma, ele era repassado através das histórias. Por isso que é tão natural que, mesmo não dividindo uma determinada religião ou não concordando com uma determinada religião, as pessoas conheçam a história de Davi e Golias, a história de Daniel e de tantos outros personagens bíblicos que realmente se fizeram permanentes nessa história. Então, para que o aprendizado se torne de fato eficaz, permanente, quando se trata de storytelling, a gente não pode esquecer elemento emocional, uma história muito bem estruturada e, acima de tudo, utilizando esse rigor metodológico, o contexto, ou seja, eu falo a mesma língua para a pessoa com quem eu vou comunicar. E quando eu falo de educomunicação, eu preciso sempre pensar que são elementos da comunicação, ou seja, é uma forma de informar. Eu posso até
proporcionar o desenvolvimento, ou seja, ativar, incentivar, estimular, mas o desenvolvimento propriamente dito não vai acontecer através dessas ferramentas. E utilizando o storytelling e educomunicação, nós conseguimos sim reinventar os novos formatos de comunicação. Sair daquele curso onde eu tenho um personagem dizendo olá, e que muitos desses personagens são parecidos, e realmente entrar em algo que faça sentido para quem vai estudar. Um bom exemplo é quando a gente parte de uma série renomada como Game of Thrones e pensamos no desenvolvimento de liderança como um todo. Quais são os desafios de liderança? Conquistar, você tem desde a disputa de espaço, desde a conquista da equipe, desde o desenvolvimento, o seu autodesenvolvimento, desenvolvimento da equipe, você pensar no pipeline de liderança, onde é necessário você criar sucessores. E isso tudo nada mais é do que uma metáfora de uma história muito bem contada para nos dizer o quanto que é importante nós desenvolvermos a nossa liderança. Isso é um exemplo que pode ser colocado através de um vídeo, pode ser colocado através de um curso, através de um game e de tantos outros instrumentos que nós colocamos aqui. Então usem e abusem do storytelling, da educomunicação, mas lembre-se que são metodologias e que devem ser usadas com responsabilidade, porque como nós falamos, nem toda história é storytelling. Então eu espero vocês numa próxima história, uma história muito bem contada, e que vocês façam muito bem uso da metodologia. Até lá!